Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 6, Parte 5, Capítulo 778. O ponto de vista do Pokémon começa. O campo de treinamento era grande e todos os Pokémon de Excel estavam lá. Até os mais jovens como Artortlow e Magnemites estavam lá. Obviamente, eles não participariam daquela batalha de maré, mas Axel os havia trazido até ali. Apenas Arron estava com sua família na cidade de Akone. Ao contrário de Artortlow e Magnemites, ele ainda era apenas um bebê e não conseguia lidar com a pressão psicológica da maré. Apenas ver e ouvir sobre a maré poderia destruir sua paz mental. Então, Axel não se deu ao trabalho de trazê-lo para cá. Gandiva voou perto da borda do campo de treinamento e começou a observar. Só de olhar para todos eles, era possível perceber que já havia uma hierarquia estabelecida ali. Esses Pokémon tinham seu próprio ecossistema. Gandiva devia estar falando a verdade, e a verdade era que ele não sabia quem era o mais forte ali. Era apenas um Pokémon de nível comum. Ele nem sabia o nome da espécie da maioria deles. Era a primeira vez que via tantos Pokémon desconhecidos. Não conseguia sentir o nível de poder desses Pokémon, mas percebia claramente que, embora houvesse uma hierarquia ali, todos viviam em harmonia. Enquanto os observava, Gandiva não sabia, mas outros como Shedinja, Charizard, Alakazam, Gogoat e Nidoking também o observavam. Eles simplesmente não faziam isso abertamente como Gandiva. Por fim, Flap, o Pidgeot, também viu e chegou perto. Ei, você não é o garoto que Axel quer que esteja no time, mas você está tentando jogar duro para conseguir? Qual é o seu nome, garoto? Perguntou Flap com voz autoritária. Não tenho o dever de lhe dizer meu nome. Uma espertinha como você nem tem o direito de perguntar, e mesmo que esteja tão desesperado para perguntar meu nome honorável, não deveria se apresentar primeiro? É assim que você fala com seus possíveis anciões, rosnou Gandiva. Até Marcos, que era o Pokémon mais calmo de todo o grupo, ficou surpreso com a atitude deste jovem Pokémon. A atitude deste Pokémon era comovente, mas nem mesmo sua cabeça conseguia tocar o chão. Era apenas um Pokémon de nível comum e estava conversando com um Pokémon de nível rei daquele jeito? De onde veio essa confiança? Todos pensavam a mesma coisa. Esse garoto morreria com apenas um bater de uma das asas do Flap, mas ele estava confiante por algum motivo desconhecido. Ei, parece que depois do Flap e do Togetic, teremos outro personagem interessante, murmurou Charles para Meg. Charles e Meg eram melhores amigos e compartilhavam tudo. Na equipe de Axel, Togetic era o que tinha o maior nível de atitude, seguido por Flap. Mas essa jovem Staravia pareceria contrariar os dois no futuro. Embora outros o considerassem arrogante, ele fazia isso de propósito. Não tinha interesse em irritar um Pokémon tão poderoso. Sabia que Flap era o especialista em tipo voador na equipe de Axel. Havia outros Pokémon do tipo voador como Charles, mas Flap era o que se concentrava no tipo voador. Então, no futuro, seria naturalmente rival dele se quisesse se juntar à equipe. Se tornasse dócil e obediente com Flap, seria dócil e obediente por toda a vida. Ele teve que estabelecer a hierarquia desde o início. Ah? De onde você tirou tanta confiança? A sua espécie come frutas dos sonhos na natureza para achar que você está no topo do mundo? Se você é tão confiante, por que não fazemos uma luta? Eu adoraria saber o quão bom você realmente é, perguntou Flap sorrindo. Desta vez, ele estava realmente bravo. Flap se considerava a rainha do grupo, e embora Gandiva fosse um macho, queria lhe dar uma lição. Ah, você quer lutar comigo e mostrar seus escassos poderes? Perguntou Gandiva. Sim, quero mostrar meus parcos poderes a um deus como você, respondeu Flap. Mas você não está qualificado para isso. Meu tempo é precioso demais. Como estou um pouco livre agora, vou desafiar o Pokémon mais forte aqui hoje, e não acho que você seja o escolhido, disse Gandiva com total confiança. Roar. Flap tinha essa bobagem e batia as asas com muita força. Não era um movimento que ele havia usado, mas sim um movimento de raiva. A força do vento gerada por isso era tão forte que Gandiva teve que se esforçar ao máximo para se manter estável. Ele precisava controlar as asas e também o corpo para continuar voando, e aqueles ventos poderosos nem sequer eram direcionados a ele. Essa era a diferença entre um Pokémon de nível rei e um Pokémon de nível comum. Flap. Cala a boca. Ele só está tentando te irritar e você está brincando com a ponta dos dedos dele, disse uma voz e Flap se acalmou imediatamente. Ele se virou para Shedinja e disse, mas chefe, esse garoto é muito arrogante. Vou lhe dar uma lição. Não vai. Precisa se acalmar. É assim que você pode se tornar o Pidgeot mais rápido? Vai se acalmar, garoto. Sim, estou falando com você. Não existe ninguém mais forte aqui. Cada um aqui é mestre em sua especialidade. Assim como a Meg aqui, ela é melhor que eu em batalhas de maré, mas eu sou melhor que ela em batalhas individuais. Essa resposta é suficiente para você? Sim, é o suficiente, disse Gandiva e decidiu retornar. Ei, garoto, você perguntou quem é o mais forte aqui. O chefe é o mais forte aqui. Então, por que você não luta com ele? Perguntou Flap. Claramente queria que Gandiva sofresse. Não, já gastei meu tempo mais precioso. Vou indo agora, disse Gandiva, e então seguiu seu próprio caminho. Lutar com o Pokémon de nível rei mais forte do time do Axel? Que piada! Ele pode nem conseguir derrotar o Pokémon mais fraco, mas agora ele havia percebido que era muito fraco. Sim, ele tinha alguns segredos, mas se esses Pokémons não tivessem os seus próprios segredos, não teriam chegado a esse ponto. Mas naquele momento, ele queria determinar se seguir aquele homem era a escolha certa. Observando a equipe, ele percebeu que Axel não era um treinador ruim. Ele estava observando aqueles Pokémon por meia hora e ninguém reclamou de Axel. Mas por algum motivo, ele não queria se juntar a Axel naquele momento.
Ele tinha acabado de sair da prisão da floresta e queria explorar. Marcos, o que você acha daquele pássaro? Perguntou Gogoat. Ele estava realmente curioso. Acho que Gandiva é muito inteligente, o que é bom para ele. Axel disse que ele tem cerca de 4 anos, mas ainda não evoluiu completamente e ainda é um Pokémon de nível comum. Nossa mente não se desenvolve completamente até atingirmos o nível de Pokémon Rei, mas Gandiva é diferente. Posso dizer claramente que ele estava tentando descobrir se Axel era um bom treinador. Ele também queria ganhar um lugar na equipe. Fora isso, não posso dizer nada sobre suas capacidades de luta. Eu também sinto mesmo. Acho que se isso for possível para a equipe, ela se desenvolverá em um ritmo bem rápido, acrescentou Gogoat. Axel sempre teve um gosto estranho para Pokémons. Não tem um bom potencial, mas isso não importa muito para nós a longo prazo. Fim do ponto de vista do Pokémon. Enquanto os Pokémon discutiam sobre o novo membro em potencial para a equipe, Axel dormia tranquilamente em seu quarto. Ele tinha o hábito de acordar mesmo com um pequeno ruído. Isso foi treinado à força depois que ele passou muito tempo na floresta em seus primeiros anos. Então, quando a noite chegou e o dia em que os Pokémon se recolheram para descansar, o silêncio reinou ao redor. Axel acordou depois disso. Já era noite e o ataque noturno estava prestes a começar. Axel foi ao seu escritório e perguntou a Cheetah sobre os dados da batalha diária. Senhor, não houve mortes até agora. Alguns deles estão feridos, mas não gravemente. Eles podem se recuperar em alguns dias e outros podem levar uma semana. Alguns dos Pokémon da equipe árbitro sofreram ferimentos graves, mas nenhum deles morreu. Esse é um ótimo resultado. Continuem assim. Certifiquem-se de que os soldados descansem o suficiente. Principalmente a equipe de teletransporte. Aliás, eles fizeram um bom trabalho? A equipe de teletransporte foi criada apenas um mês antes da Batalha da Maré e era uma equipe crucial se Axel não quisesse nenhuma morte no lado norte. Eu farei isso. Agora é hora de trocar as equipes. Certifiquem-se de que isso seja feito em 30 minutos e então digam ao Alon e aos outros 2 para se prepararem, disse Axel. O senhor também vai participar dessa batalha? Vai depender da situação. Vamos ver. A equipe fantasma de Alon era mais motivada. Eles haviam completado a missão secreta com Axel e feito muitas contribuições. Portanto, estavam altamente motivados para este dia. Alon, você sabe como se faz. Quero que o ataque noturno termine o mais rápido possível, mas certifique-se de manter a segurança em dia. Se precisar de ajuda, estarei lá, disse Axel. No início do ataque noturno, os Pokémon do tipo Sombrio e Fantasma atacavam em um ritmo mais lento e não havia notícias de nenhum Pokémon de nível Rei. O time dos sonhos estava fazendo seu trabalho maravilhosamente, e o time de teletransporte e o time de cura também estavam fazendo seu trabalho. Essas eram as únicas 2 equipes necessárias durante o dia e também à noite. Alon e os outros 2 comandantes estavam fazendo seu trabalho muito bem. A dificuldade da Batalha de Maré, em comparação com as batalhas de maré anteriores, havia diminuído bastante porque Axel agora tinha 100 capitães com Pokémon de nível Rei. Isso foi um grande feito. A diferença entre um Pokémon de nível Pseudo-Rei e um Pokémon de Rank Rei era enorme. Foi um grande salto, e agora os capitães usariam um Pokémon de Rank Rei contra um Pokémon de nível Pseudo-Rei. Esses capitães usam seus Pokémon de nível Rei não apenas para lutar contra os Pokémon de nível Pseudo-Rei, mas também para controlar o campo de batalha geral e ajudar seus juniores. Os comandantes também haviam aumentado o nível de seus Pokémon e tinham pelo menos 2 a 3 Pokémon de nível Rei. Krishna tinha um Pokémon de nível Pseudo-Campeão. Então, Axel agora podia delegar a responsabilidade na luta. Depois de algumas horas, a batalha que estava acontecendo em ritmo lento mudou repentinamente. Axel recebeu uma mensagem de que 2 Pokémon de nível Rei apareceram e um deles era um Pokémon de nível Rei de nível 2. Agora, um Pokémon de nível 1 e nível Rei não era algo que Axel levaria a sério, mas um Pokémon de nível 2 e nível Rei era uma história diferente. Parece que terei que intervir, disse Axel e saiu do escritório. Capítulo 779. Não que o comandante não tivesse um Pokémon de nível 2 com nível Rei. Ele tinha pelo menos um. Por exemplo, Alon tinha um Gengar que estava em nível 2 com nível Rei. No entanto, a batalha entre um Pokémon de nível 2 de Rank Rei seria sempre imprevisível. Tudo dependeria da base de cada um e da sinergia do movimento. Se o Pokémon oposto tivesse uma boa base e uma boa sinergia de movimentos, havia uma grande chance de o Gengar de Alon perder. Axel saiu do escritório e primeiro observou a guerra que estava acontecendo. Começou a ver qual equipe estava sob maior pressão na batalha. Ele não queria nenhuma morte nessa batalha de maré. Então, precisava garantir que todos estivessem bem. Saiam Gogoat, Charles, Light e Beedrill, disse Axel e chamou esses 4 Pokémon. Roar, roar. Todos eles rugiram para mostrar sua presença, exceto Alakazam. Quero que todos vocês se concentrem nesses lugares e matem o máximo de inimigos possível. E tentem salvar nossos aliados, disse Axel. Ele então foi em frente e chamou Shedinja. Marcos, saia, disse Axel. E a sombra de Axel começou a se contorcer e lentamente saiu da sombra de Axel. O processo de sair da sombra parecia o mais natural possível. Shedinja havia realmente dominado seu movimento de sombra. Ambos correram em direção à batalha dos Pokémon de nível 2 de nível Rei. Alon, como vai a luta? Perguntou Axel enquanto se aproximava do destino. Axel percebeu que Gengar estava lutando contra um Olduon. Quando um Pokémon atinge o nível de Rei, até mesmo um Pokémon comum como Olduon pode causar a ruína. Este Pokémon é muito traiçoeiro. Ele é muito escorregadio e rápido, e meu Gengar não é bom com Pokémon velozes, disse Alon. Axel percebeu que Olduon estava apenas se esquivando dos ataques de Gengar. Gengar era um Pokémon muito robusto e tinha muita energia para lutar. Mas se esses ataques não o acertassem, seria um problema.
Mesmo tendo muita energia, não era infinito. Deixe-me ajudá-lo, disse Axel e mandou Shedinja pular para a luta. Ele primeiro olhou as estatísticas do Oduon para ver se havia algo especial. Nome do Pokémon, Oduon, idade, 40 anos. Apelido do Pokémon, Duon. Rank do Pokémon, Rank Rei, nível 2. Tipo de Pokémon, Fogo Escuro. Habilidade, Madrugador, dominado. Habilidade oculta, Enervar, 98%. Potencial, Roxo, avançado. Saúde, 7.500, 10000 ataque, B+. Agilidade, B++ defesa, C++. Ataque especial, B++ defesa especial, C+. Foi interessante ver que até mesmo um Pokémon selvagem tinha 3 novos movimentos. Um Pokémon realmente mudava quando alcançava o nível de rei. Axel já sabia que Mundo Sombrio era um movimento de domínio, e os outros 2 eram alguns movimentos criativos que ele poderia usar durante a luta. O que mais surpreendeu Axel foi sua habilidade Madrugador, que já havia sido dominada. Era raro vê-la. Pouca gente sabia disso. Ele também conhecia o movimento Descanso, que podia ser devastador enquanto possuísse essa habilidade. Axel olhou para a descrição dos novos movimentos. Mundo Sombrio, uma habilidade de domínio que se estende por um raio de 35 metros. O domínio seria inteiramente coberto por uma aura sombria e sinistra. Isso aumentaria os atributos do usuário e também o poder de seus movimentos do tipo sombrio. Armadilha de ilusão. Isso pode fazer com que o Pokémon caia em uma ilusão. A ilusão pode ser criada com base na experiência do inimigo e no que o usuário queria que ele visse. Há 30% de chance de que o dano causado na ilusão possa aparecer na vida real. Lança Negra. Só pode ser usada com Mundo Negro. Também pode ser usada sem Mundo Negro, mas o poder do ataque será reduzido em 90%. Cria múltiplas lanças feitas de energia negra pura e concentrada. Pode ser disparada contra o alvo. O movimento de domínio era normal, mas movimentos como Armadilha de Ilusão e Lança Negra eram muito especiais e poderiam causar uma quantidade enorme de dano se Axel não tivesse ideia disso. Esse também era um dos motivos pelos quais Axel não queria que outros lutassem contra Pokémon de nível Rei. Como a maioria dos Pokémon de nível Rei tinha seus próprios movimentos, era difícil entender o que eles enfrentariam. A luta mudou imediatamente quando Shedinja entrou em combate. Shedinja imediatamente usou a agilidade para aumentar sua velocidade e, em seguida, invisibilidade para se esconder. Em seguida, foi em direção às costas do inimigo e, em seguida, usou o movimento Absorção de Sombra. Os atributos de Oduon diminuíram imediatamente em 50% por 5 minutos. Essa foi uma queda enorme em uma batalha de maré. Ele então usou o movimento Controle das Sombras, e correntes grossas e pontudas surgiram do chão, cercando e deformando Oduon. Como Shedinja estava invisível, Oduon não sabia o que estava acontecendo. Levou alguns segundos para se acostumar ao novo ambiente. Depois disso, Shedinja usou o movimento Bola das Sombras. 5 bolas de sombra apareceram ao redor dele e todas começaram a girar em alta velocidade. Todas elas avançaram em direção a Oduon e então, bum! O poder da Bola das Sombras era extremamente alto. Era rápida, tinha um efeito penetrante e era muito impactante. Quando a Bola das Sombras atingiu, Shedinja também queimou o controle sombria, causando uma explosão massiva. Gengar imediatamente aproveitou a oportunidade e atacou Oduon com sua poderosa hipnose. Após ser atingido inesperadamente por um ataque tão poderoso, a taxa de sonolência foi enorme. A poeira baixou e então todos descobriram que Oduon tinha realmente dormido. A luta ficou ainda mais fácil agora. Enquanto Shedinja e Gengar se preparavam para outro ataque, Axel imediatamente notou que este Oduon estava recuperando grande parte de sua vida em apenas alguns segundos. Axel tinha um sistema para saber disso. Se ele fosse uma pessoa normal na escuridão da noite, talvez nem conseguisse saber. Axel percebeu instantaneamente o que havia acontecido. Alon, ele está usando descanso e recuperando a vida. Ataque rápido, gritou Axel. Gengar, use Bola das Sombras, gritou Alon. Marcos, você também. Mas o tempo já foi suficiente para que ele recuperasse uma quantidade considerável de saúde para revidar. Ele se levantou instantaneamente com olhos vermelhos brilhantes, então deu um uivo poderoso. Roar. O ambiente mudou instantaneamente. Uma névoa escura começou a se formar em uma velocidade assustadora e todos começaram a cercar Oduon. Alon, agora tome cuidado. Ele está usando seu movimento de domínio, disse Axel. Senhor, o senhor acha que deveríamos usar a mudança de domínio também? Perguntou Alon. Não, fique fora disso. Só Marcos vai usar. Esteja preparado para qualquer ataque após o fim da batalha pelo domínio, disse Axel. Marcos, use domínio sombra escuridão, gritou Axel. O ambiente mudou novamente. Ficou mais escuro e agora nem mesmo Axel conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro. Mas Axel já havia dito a Shedinja o que fazer. Ao contrário de Oduon, o domínio de Shedinja não era tão grande. Era de apenas 15 metros. Isso foi feito deliberadamente para reduzir o consumo de energia de Shedinja. Domínio das Sombras e Trevas era um poderoso movimento de domínio que Shedinja havia criado acidentalmente com muito treinamento. Ele podia fazer qualquer coisa neste domínio, mas o consumo de energia de Shedinja era realmente enorme ao usar este movimento. Dentro do domínio, quando ambos os domínios se chocavam, aquele que tinha o domínio mais poderoso suprimia o efeito do domínio inimigo. Isso era muito importante em batalha. Naturalmente, a qualidade e o poder do domínio de Shedinja eram superiores aos de Oduon. Portanto, o domínio de Oduon foi suprimido. Oduon sabia que seu fim estava próximo. Ele já estava muito ferido depois daquele ataque surpresa de Shedinja e nem teve tempo de se recuperar. Ele também teve que enfrentar 2 Pokémon de nível 2 de Rank Rei, e um deles era claramente mais forte que ele. Droga! Por que eu decidi vir para essa guerra logo na primeira noite? Eu estava sendo muito arrogante.
Minha única esperança é fugir daqui, mas esse Pokémon estranho não deixa. Quão poderoso é esse Pokémon? Pensou Duon, o Olduon. Ele já sentia seu domínio sendo suprimido pelo domínio de Shedinja. Shedinja era um Pokémon de nível 3 e rank rei. Então, naturalmente, era mais poderoso. Na verdade, essa batalha era apenas um aquecimento para ele. Olduon não perdeu tempo e atacou diretamente com Lança Negra. Numerosas lanças surgiram do vazio de seu domínio e todas começaram a girar. Olduon estava usando muita energia nesse movimento. Todas foram disparadas ao mesmo tempo em direção a Shedinja. Shedinja também não ficou parado. Primeiro, usou seu movimento substituto e criou mais 3 cópias. Cada uma dessas cópias tinha 50% de seus atributos. No momento substituto, pode ser seu movimento mais poderoso. Todos começaram a usar o movimento Golpe Noturno. A quantidade de golpes aumentou bastante, mas o poder também foi comprometido. Mas Shedinja não se importava com o poder naquele momento. Ele estava lidando apenas com um Pokémon de nível 2 de rank rei. Enquanto isso, o Shedinja original usou a barreira fantasma escura, e então se protegeu e começou a usar a bola das sombras para atacar. Isso continuou por 5 minutos e agora Olduon havia sofrido múltiplos ferimentos. Ele tentou usar o movimento Armadilha de Ilusão, mas como não estava em seu estado mental ideal, o efeito do movimento não foi tão alto, especialmente quando seu domínio estava sendo suprimido. Sua resistência estava no nível mais baixo de todos os tempos, então ele teve que cancelar seu domínio. Shedinja também fez o mesmo, pois o domínio estava consumindo muito sua resistência. Ele poderia ter que lutar outra batalha hoje e não queria desperdiçar sua resistência. Escute, eu não quero morrer. Então, você pode me soltar, por favor? Prometo que não vou mais te atacar. Vou fugir daqui, implorou Olduon, pois realmente não queria morrer. Não estava falando com Shedinja, mas com Axel. Dava para perceber que Axel era quem tomava as decisões. Mas Axel nem sequer olhou para ele e ordenou que Shedinja encerrasse a batalha. Shedinja e Gengar atacaram Olduon ao mesmo tempo, e a batalha terminou em 1 minuto. Shedinja recebeu o golpe final com sua bola das sombras, perfurando seu corpo, e ele deu seu último suspiro. Axel não tinha a mínima compaixão por este Olduon. Era uma guerra. Se Axel não estivesse preparado, talvez ele e seus Pokémon tivessem sofrido desastre. Senhor, não sei como o senhor treina seus Pokémons. Seu Shedinja é muito mais poderoso que o meu. O meu nem chegou ao nível de rei depois de todo o treinamento, disse Alon com um suspiro. O Shedinja de Axel realmente era um enigma para Alon e seu Shedinja. Era realmente poderoso. Não se preocupe. Shedinja levará tempo para subir de nível, mas quando atingir o nível de rei, se tornará um dos seus pilares. Confie em mim, disse Axel com um sorriso. Foi muito difícil para Shedinja alcançar o posto de rei. Sua saúde e defesa eram precárias. Vou manter isso em mente, disse Alon. Se precisar de ajuda, é só me avisar. Estarei no escritório, disse Axel, e então foi para seu escritório. Ele deixou seus Pokémon lutarem o máximo que podiam. Eles também queriam exercitar seus músculos, mas ele disse a Shedinja para descansar um pouco. Ele havia passado por uma grande batalha recentemente e precisava recuperar sua resistência. Capítulo 780. Alguns dias se passaram assim. Havia alguns Pokémon de nível rei que atacavam de dia e também à noite, mas não era um problema para a equipe de Axel. A equipe de teletransporte tinha feito um trabalho maravilhoso, considerando que eles tinham sido criados apenas 1 mês antes da Batalha de Maré. Alguns dos Pokémons de Axel também estavam lutando na Batalha de Maré e também estavam contribuindo muito. Já se passaram 5 dias e não houve nenhuma morte até agora. As armadilhas estavam funcionando maravilhosamente bem, pois sempre funcionavam como uma primeira barreira para dar à equipe fôlego para a batalha. Depois daquela noite não houve mais nenhum avistamento de um Pokémon de nível 2 e nível rei, muito menos de nível 3. Então, de repente, no 7º dia, a intensidade da batalha aumentou. Depois daquela noite, Axel não foi pessoalmente à batalha. Ele apenas enviou seus Pokémon para a batalha. Como os Pokémon que participaram da batalha eram todos Pokémon de nível rei, ele não precisava se preocupar com eles, e eles também estavam trabalhando em equipes. Mas no 7º dia, Axel ouviu uma batida rápida na porta. Quantos Pokémon de nível rei existem? Perguntou Axel. Axel sabia que o problema havia chegado. Senhor, são 9. Todos são Pokémon do tipo voador. Com exceção de um Pokémon de nível 3 e rank rei, todos estão atacando, disse Sam com uma expressão séria. Mesmo que eles tivessem que lutar contra muitos Pokémon de nível rei, lutar contra 9 Pokémon de nível rei não era brincadeira. Você lançou a fumaça? Perguntou Axel. Sim, senhor, já fizemos isso e isso nos deu algum tempo para fazer alguns planos, disse Sam. A fumaça para moscas era um novo produto que Mark havia introduzido para combater Pokémon do tipo voador. A fumaça era liberada no ar, agindo como gás lacrimogênio para os Pokémon do tipo voador. A fumaça também era completamente preta, o que prejudicava ainda mais a visão deles. A equipe liberou os Pokémon do tipo fumaça e voadores de seu grupo e usou o ataque de asa para direcionar as fumaças aos oponentes. Isso causou uma grande perturbação no padrão de ataque, na sinergia e no impulso do inimigo. Não foram apenas os Pokémon do tipo voador de nível rei que atacaram. Junto com eles, havia milhares de Pokémon do tipo voador que os atacavam. Sam, você pode me dizer o nome e as classificações dos Pokémon de rank rei que estão atacando agora? Perguntou Axel. Ele estava com dor de cabeça agora. Era muito raro que todos os 9 Pokémon de nível rei atacassem ao mesmo tempo. Isso se devia à diferença de opinião entre esses Pokémon de nível rei. Eles eram Pokémon de nível rei, naturalmente, tinham seu próprio bando e não gostavam de seguir ou cooperar. Mas hoje parece haver algum tipo de exceção ou anomalia. Senhor, os Pokémon de nível rei que estão participando desta batalha são Pidgeot nível 2, Golbat nível 2, Butterfree nível 1,
Fearo, nível 2. Noctowl, nível 2. Xatu, nível 2. Murkrow, nível 1. Skarmory, nível 2. Pidgeot, nível 1. Então, exceto por 2 Pidgeots, nenhum deles é do mesmo grupo. Então, por que eles estão atacando ao mesmo tempo? Perguntou Axel. Senhor, até agora não temos ideia do porquê isso está acontecendo. Mas temos algumas especulações. Ah, vamos ouvir. Qual é a especulação? Senhor, Hector e eu acreditamos que já que fizemos a missão secreta, diminuindo o número de Pokémon de nível Rei e também causamos um forte impacto em Nidoking e outros Pokémon de nível Rei, eles estão se sentindo ameaçados por não poderem vencer esta batalha. Então, eles estão atacando juntos com uma força maior, disse Sam. Essa pode ser a única razão pela qual está acontecendo assim. Onde está Hector agora? Senhor, Hector está participando da batalha agora. Entre nós, comandantes, só ele tem uma boa quantidade de Pokémon do tipo voador que estão no nível Rei. Os capitães também estão ajudando na luta contra Pokémon do nível 1 do nível Rei, enquanto os Pokémon do Hector estão lidando com Pokémon do nível 2 do nível Rei. Disse Sam. Então, estamos enfrentando algum problema nessa batalha? Perguntou Axel. Sim, senhor. O problema não são os Pokémon de nível Rei, mas a enorme quantidade de Pokémon do tipo voador que os ataca. Simplesmente não temos tantos Pokémon do tipo voador para lidar com todos eles. Temo que receberemos nossa primeira morte nesta batalha, suspirou Sam. Isso vai ser um problema. Diga a Mia para descansar por hoje. Só ela e Alon estarão no ataque noturno. Exceto que diga a todos os comandantes e suas respectivas equipes para se prepararem para a batalha. Além disso, diga à equipe do Trovão para se mobilizar. Eu também entrarei na batalha em alguns minutos, disse Axel. Senhor, essa não é uma boa estratégia. E se enfrentarmos um problema semelhante à noite? Se tivermos um problema semelhante à noite, eu cuidarei disso. Agora precisamos matar aqueles 9 Pokémon de nível Rei o mais rápido possível, declarou Axel. Com exceção de Shedinja e Slowking, Axel usaria todos os seus Pokémon de nível Rei nesta luta. Ele também usaria os novos Pokémon. Eles precisam vivenciar esse tipo de batalha de maré. Gogoat estava lá para protegê-los, então não haveria problema algum. Quando Axel subiu ao topo do prédio para ver o progresso da batalha, ficou surpreso com o espetáculo. Era um pandemônio. Todos lutavam por suas vidas. Lidar com Pokémon do tipo voador era muito complicado. Se um Pokémon do tipo não voador tivesse que lidar com eles, levaria tempo e energia consideráveis para lutar. O risco era alto. Axel foi até o campo de batalha e chamou todos os seus Pokémon que iriam lutar na batalha de maré. Todos vocês, estamos enfrentando um grande problema agora. Todos vocês agora precisam lutar. Gogoat, você desempenhará o papel de guardião e protegerá os pequenos. Charles, você lutará contra aquele Pidgeot de nível 2 e nível Rei. O resto está sob responsabilidade de Hector. Beedrill, você servirá de suporte nas batalhas de nível Rei, quando eles precisarem. Seu trabalho é apenas ajudá-los em caso de necessidade. O resto deles se concentrará em outros Pokémon do tipo voador. Naquele momento, Pidgeot chegou perto de Axel e disse: Axel, eu quero lutar com aquele Pidgeot de nível 2 que é Rei. Posso fazer isso? Flap, você não é um Pokémon de nível 2 e rank Rei. Você consegue mesmo lidar com isso? Não se preocupe. Eu consigo lidar com isso muito bem, disse Flap e então voou em direção ao Pidgeot, de nível 2 e nível Rei. Após treinar na ilha de Aois, Pidgeot ficou mais forte e aprendeu novos movimentos e novas maneiras de atacar. Ele queria testar suas novas habilidades contra o inimigo. Um Pidgeot de nível 2, de nível Rei, era a escolha perfeita. Axel não se preocupou em olhar a página de status de nenhum dos Pokémon de nível Rei, mas estava preocupado com a luta de Pidgeot. Então, ele olhou a página de status de Pidgeot de nível 2, de nível Rei. Nome do Pokémon, Pidgeot. Rank do Pokémon, Rei, nível 2. Habilidade: Olhos aguçados, 100%. Habilidade oculta: Grandes bicadas, 100%. Potencial: Roxo avançado. Saúde: 6.700 7.000. Ataque: C mais agilidade, B. Defesa: D mais ataque especial, D mais. Defesa especial, C. Axel percebeu apenas pela aura que o Pidgeot de nível 2, de rank Rei, não era muito forte. Ainda era um pouco mais forte que o Pidgeot de Axel, mas era só isso. Isso era normal, pois eram Pokémon selvagens e não desfrutavam da vasta quantidade de recursos que os Pokémon de Axel possuíam. Ele conhecia 2 movimentos novos. O primeiro era um movimento de domínio e o segundo era um movimento muito interessante que o deixou curioso. Domínio do céu. Cria um furacão de vento ao seu redor. Isso aumenta sua velocidade e também o poder de movimentos do tipo voador. Penas agitadas. O usuário envolve um número selecionado de penas com densa energia do tipo voador e as atira no oponente. Este é um ataque em área. A função do movimento do tipo pré-domínio era normal e muito limitada. Apenas pela aura, ele pôde concluir que o alcance do domínio não era muito alto. O próximo movimento foi um ataque em área, extremamente benéfico em batalhas de maré. Axel não conseguia avaliar o poder do movimento apenas pela descrição, mas percebeu que era um movimento poderoso. Então, Axel imediatamente contou os detalhes da nova jogada para Pidgeot. Obter essas informações era muito valioso, especialmente durante as batalhas de maré. O inimigo Pidgeot percebeu que tinha outro oponente. Por que um Pokémon fraco como você está tentando lutar comigo? Você não se importa com a sua vida, disse ele com uma expressão intimidadora. Você acha que pode derrotar essa rainha com muito menos poder? Deixe-me mostrar a diferença entre nós, disse Flap, usando imediatamente a agilidade. Na verdade, ele já havia usado agilidade uma vez antes de vir para cá e agora a usou novamente.
Ele também usou o movimento elaborar 2 vezes para aumentar seu atributo de ataque. Este era o básico para lutar em batalhas de maré, usar os golpes de status antes do início da batalha. Axel havia treinado seus Pokémon nesse conceito e todos estavam seguindo. Pidgeot não se importou com o que Flap estava falando e imediatamente usou o movimento asa aéreo. A velocidade deste Pidgeot era altíssima. Era um Pokémon do tipo voador que concentrava a maior parte do seu treinamento em velocidade. Nem mesmo Axel conseguia ver seus movimentos direito, mas Flap conseguia. Ele imediatamente usou o movimento duplo time. 4 cópias adicionais foram criadas a partir do movimento, o que deu tempo para Flap se esquivar do ataque. Pidgeot acertou uma dessas cópias e ela desapareceu. Enquanto isso, Flap se preparou para usar o movimento ataque de asa em Pidgeot. Pidgeot conseguiu se esquivar parcialmente do ataque, mas ainda foi atingido pela ponta das asas. O poder dessas asas havia aumentado muito desde o treinamento na ilha de Aeus. Flap percebeu que mesmo após usar 2 de agilidade, a velocidade de Flap e Pidgeot era semelhante. Essa era a diferença entre os 2 níveis. A duração de agilidade acabaria em breve e Flap ficaria um pouco mais fraco. Portanto, precisava terminar a batalha o mais rápido possível. Esta era a batalha da velocidade. Se o Flap não conseguisse vencer em velocidade, estaria em desvantagem. Então, Flap usou 2 movimentos ao mesmo tempo. O primeiro foi Furacão e o segundo foi Redemoinho. Com seu poder descomunal, ele foi capaz de criar 5 tornados, e com a ajuda de Redemoinho, a velocidade e a força desses tornados foram bastante aprimoradas. Flap era capaz de manipular habilmente aqueles tornados, e então todos eles cercaram Pidgeot. Pidgeot sabia que se isso persistisse, o jogo acabaria, mesmo que fosse um Pokémon de nível superior. Deu um som alto quando suas asas começaram a brilhar com uma luz azulada. De repente, quase todas as suas penas se abriram e brilharam, e essas penas caíram como chuva sobre os tornados. Flap observava tudo o que acontecia. Ele tentava manipular aqueles tornados para bloquear todas as penas que caíam. Além disso, Pidgeot parecia ter usado o Redemoinho com maestria para aumentar a velocidade daquelas penas brilhantes. Dos 5 tornados, 2 perderam o impulso com aquele ataque. Então, Flap teve que fechar os 3 tornados que restavam perto de Pidgeot para causar o máximo de dano. Todos aqueles 3 tornados se aproximaram de Pidgeot, mas os olhos de Pidgeot brilhavam intensamente. Ele não parecia em pânico com o ataque que enfrentaria. Flap secretamente admirava Pidgeot por sua bravura. A força desse choque seria altíssima, mas Pidgeot não se assustou. Pidgeot imediatamente usou Cauda de Vento para aumentar sua velocidade, depois usou o movimento Fúria dos Pássaros, e então usou Hiper Raio. Primeiro, o Hiper Raio foi disparado e abriu um buraco em um dos tornados. Nesse momento, Flap imediatamente mudou a direção dos 2 tornados restantes para atacá-lo. Pidgeot então usou Fúria dos Pássaros e mergulhou naqueles tornados. Ele saiu, mas estava um pouco ferido. Suas penas estavam todas eriçadas. Também parecia ter sofrido ferimentos nas asas e no corpo, mas ainda estava pronto para lutar novamente. Enquanto Pidgeot tentava ao máximo sair daqueles tornados, Flap já tinha usado agilidade e preparação o máximo de vezes e agora estava em sua condição ideal. Axel também notou que Flap não estava tão cansado quanto imaginava. Flap já havia usado a mesma estratégia antes, mas estava muito cansado depois de usá-la agora. Não só a força daqueles tornados havia aumentado, como também não estava tão cansado. Parecia que o treinamento na ilha de Aeus tinha sido muito gratificante. Capítulo 781. Shiro. Flap imediatamente usou a aura aérea para aumentar o poder de seus movimentos voadores, além de aumentar sua velocidade e aura. Em seguida, atacou Pidgeot com o asa aéreo. Axel percebeu um traço de corrente elétrica na aura de Flap. Havia um pouco de eletricidade estática. Bang! Como Pidgeot não estava preparado para o ataque, foi atingido por Flap. Pidgeot imediatamente usou o Hiper Raio em Flap, que o atingiu a queima-roupa e o fez voar um pouco longe para se recompor. Enquanto era atingido, Flap habilmente usou o vento restante de rajada de vento e furacão, e também da aura de ar para criar um bloqueio de ar entre si e Hiper Raio. Isso diminuiu o impacto que ele enfrentava, mas o movimento ainda era Hiper Raio e Pidgeot parecia dominá-lo. Então, ele voou para baixo com o impacto e se recompôs para atacar novamente. Axel pôde ver que Flap estava ferido no peito, mas o ferimento não era tão grave. Pidgeot também usou o movimento duplo time e criou 3 cópias dele. Flap também fez o mesmo e ambos começaram a atacar com seus próprios movimentos. Na maioria das vezes, eles usaram movimentos como ataque de asa e asa aéreo. Alguém poderia pensar que, sendo um Pokémon de nível 2 e Rank Rei, Pidgeot estava vencendo. Mas não era o caso. A maestria de Flap em ataque de asa e asa aéreo era maior que a de Pidgeot. Sim, ele não podia usar mais energia infinita, já que estava em um nível mais baixo, mas estava se saindo bem na luta contra ele. Flap estava ficando preocupado, pois o tempo de agilidade estava se esgotando. Então, ele teve que usar seus movimentos finais agora. Depois de lutar por alguns minutos, a batalha não estava indo a lugar nenhum. Flap conseguiu se esquivar da maioria dos ataques de Pidgeot, enquanto Pidgeot recebia a maioria dos golpes, mas Flap ainda precisava vencer o mais rápido possível. Ele conseguia desviar da maioria dos ataques de Pidgeot na maioria das vezes por 2 motivos. Em primeiro lugar, ele havia dominado sua habilidade Olho Aguçado, e agora sua percepção havia melhorado, o que lhe permitia acompanhar movimentos muito rápidos. Em segundo lugar, devido à modificação de previsão. Previsão Pidgeot nível 40. Tornou-se um movimento do tipo voador, onde o oponente é cercado por uma rajada de ar e fica preso nela. Nível 45. Usando este movimento, o usuário pode prever os movimentos futuros do oponente. Só pode ser usado contra um único oponente.
Esta foi uma atualização muito boa, especialmente para um Pokémon como Pidgeot, que dependia de ataques rápidos e ágeis. Flap agora buscava uma oportunidade quando Pidgeot perdesse o foco. E então aconteceu quando Flap teve a chance de usar o corte aéreo. Agora Flap podia usar o corte aéreo, como um ataque especial em área, mas precisava manter a força do corte por 10 segundos. O que só foi possível após usar o movimento furacão novamente. Assim que Pidgeot saiu do furacão, Flap usou o movimento corte aéreo. Ele também usou o movimento redemoinho para aumentar a velocidade do ataque. Bang, 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 bang. Pidgeot conseguiu se esquivar de 6 deles, mas 4 ainda o atingiram. Ele não se feriu com todos esses ataques e Axel pôde ver que seus poderes de batalha haviam diminuído após receber esses golpes. No entanto, esse não era o plano completo de Flap. Flap imediatamente usou os movimentos pressão de ar e previsão. Ambos foram usados para criar algum tipo de pressão sobre Pidgeot. Depois disso, ele usou chicote de cauda, vento redemoinho, e então usou carga parabólica com potência total. A velocidade do Flap atingiu o limite. Após usar agilidade 4 vezes, chicote de cauda e redemoinho para aumentar sua velocidade, e com a velocidade adicional que carga parabólica proporcionava, o movimento foi extremamente rápido. A velocidade era tão alta que os Pokémon próximos foram arremessados pelo impacto aéreo da velocidade do Flap. Todos esses Pokémon próximos estavam na nível Pseudo-Rei ou na nível Elemental. Alguns deles até morreram apenas com essa velocidade, e o ataque nem sequer foi direcionado a eles. Bang! O bico de Flap estava agora cravado no peito de Pidgeot. Ambos caíram com o ataque, mas Flap conseguiu se levantar usando o chicote de cauda para mudar a direção de sua velocidade. Bang! Desta vez, Pidgeot caiu diretamente no chão e parecia que ficou paralisado devido ao ataque. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Seu peito tinha um pequeno buraco e o sangue jorrava como um rio esmagando a represa. Finalmente, ele usou o movimento empoleirar para aumentar sua vida. O movimento teve um efeito imediato, pois seu ferimento começou a cicatrizar rapidamente. É claro que ele não conseguiu curar completamente todos os seus ferimentos. Depois disso, ele deu um suspiro e então usou o domínio do céu, seu movimento de domínio. Este foi o último movimento que ele poderia usar para derrotar Flap. Ao contrário de Duon, o Olduon, ele era muito orgulhoso e não queria correr. Usando sua velocidade, ele poderia ter conseguido escapar, mas seu orgulho foi ferido após ser derrotado por um Pokémon de nível 1 e Rank Rei. Flap estava medindo Pidgeot e cada momento seu. Quando Pidgeot usava domínio do céu, também usava Cavaleiro da Tempestade. Tempestades começaram a aparecer e as nuvens começaram a escurecer. Este foi o efeito do Cavaleiro da Tempestade. Os ventos de ambos os domínios se chocaram. Por uma pequena margem, o domínio de Pidgeot venceu o confronto. Isso ocorreu porque Flap havia subido recentemente para o nível Rei e não tinha tempo para se concentrar em seu movimento de domínio. Isso criou um pouco de pressão sobre Flap, mas isso não o impediu. Flap imediatamente usou o movimento corte aéreo e então atacou com golpe aéreo. Com o apoio do domínio, Pidgeot se tornou um pouco mais estável do que antes, mas ainda estava perdendo a batalha. Sua saúde estava muito ruim no momento e finalmente, após procurar uma oportunidade, Flap usou asas elétricas. Pidgeot já estava parcialmente paralisado pela carga parabólica anterior. Após usar o movimento de domínio, o efeito da paralisia diminuiu bastante, mas sua velocidade não era a mesma de antes. Flap aproveitou ao máximo e agora usou o movimento asas elétricas. O poder das asas elétricas era altíssimo e com a ajuda de seu domínio, o poder foi intensificado. Esse foi o último movimento que Pidgeot viu, pois nunca mais abriu os olhos. Jin. Flap matou um Pokémon de nível 2 de nível Rei. Jin. A captura de movimento foi ativada. Jin. Você quer que Flap, o Pidgeot, aprenda a balançar as penas? Sim, deixe-o aprender esse movimento, disse Axel com um sorriso. Flap realmente provou seu valor. Mesmo sendo apenas um Pokémon de nível 1 e Rank Rei, ele venceu um Pokémon de nível 2 e Rank Rei genuíno da mesma espécie. É claro que havia muitos motivos para ele ter vencido essa batalha. O primeiro foi seu treinamento na Ilha de Aeus. Ele conseguiu elevar asas de anjo para o estágio 2, além de elevar previsão furacão e também as da aviação. O segundo motivo foi devido ao seu movimento elétrico, carga parabólica e asas elétricas. Esses movimentos foram super eficazes contra Pidgeot, que também o paralisou. Finalmente sua habilidade foi dominada e também a razão pela qual ele foi treinado pessoalmente por Axel. Essas foram as razões pelas quais ele venceu sem sofrer nenhuma lesão. Flap, descanse por 10 minutos e depois ajude os outros, disse Axel dando seu comando. Enquanto Flap, o Pidgeot, estava lidando com um Pokémon de nível 2 de Rank Rei, Charizard estava lidando com um Pokémon de nível Pseudo-Rei e Elemental. Como estava lidando com os Pokémon de nível 3 de Rank Rei mais fortes de sua equipe, estava tendo um dia tranquilo. Devido a Charizard, Gyarados, Cetélix e Nidoking que estavam mirando especificamente em outros Pokémon, a batalha agora estava controlada até certo ponto. Outros estavam realmente ajudando o Hector e sua equipe a lidar com Pokémon de nível Rei. Enquanto isso, Gogoat e os jovens também estavam lidando com Pokémon do tipo voador e outros Pokémon do tipo terrestre. Os Pokémon do tipo voador eram a maioria, mas isso não significava que outros tipos de Pokémon não tivessem atacado a base. Gogoat ainda não havia criado seu novo movimento defensivo, mas estava chegando lá. Poderia ter usado Guardião agora, mas não o fez. Guardião durava apenas 2 horas e eles tinham que lutar por um dia inteiro.
Claro, Pokémon jovens como Togetic não iriam lutar o dia todo. Eles não tinham resistência para durar tanto tempo. Mas as batalhas de maré não eram como as batalhas de ginásio, onde se lutava com toda a força. Era uma maratona, não uma corrida de velocidade. Atrás de Gogoat estavam 6 Pokémon de vários tamanhos e níveis: Togetic, Salamence, Feraligatr, Aerodactyl, Primeape e Lucario. A primeira coisa que Gogoat usou foi Terreno Gramado. Terreno Gramado estava agora no nível 55 e era extremamente poderoso para Pokémon de nível Pseudo-Rei e Elemental. Ele soltou um rugido baixo enquanto olhava para o céu, e a grama ao seu redor começou a brilhar com uma luz verde brilhante. A grama parecia crescer em comprimento e tinha uma cor vibrante. Gogoat havia escolhido especificamente o local da batalha para ser onde houvesse trechos de grama ao redor. Após usar o terreno gramado, ele não apenas curou passivamente os Pokémon que considerava aliados, como também recuperou um pouco da resistência deles. Depois disso, ele usou o movimento substituto. Este era o movimento que ele havia aprendido recentemente. O substituto funcionava apenas como um escudo de carne e não tinha outros poderes. Mas isso era perfeito para a configuração atual. Ele não queria interferir na batalha, mas também não queria que Pokémon de rank Pseudo-Rei os atacassem. Então, ele selecionou principalmente a área onde Pokémon de rank raro e elemental atacavam. Também selecionou uma área onde havia muito menos Pokémon do tipo voador. Os jovens Pokémon ainda não tinham experiência de batalha suficiente para lidar com Pokémon do tipo voador na natureza. Embora Salamence pudesse voar e também fosse um Pokémon do tipo voador, era apenas um Pokémon de nível raro. Sim, Salamence, após seu treinamento na ilha de Aeos, havia alcançado um nível raro. Até Axel ficou surpreso com seu rápido progresso, mas essa não foi a única coisa que mudou nele. Ele também ficou bastante poderoso e aprendeu um novo movimento. Entre os 6, 3 eram de nível elemental e os outros 3 eram de nível raro. Antes do início da Batalha de Maré, Gogoat e os jovens elaboraram uma estratégia sobre como lidar com vários Pokémon nessa Batalha de Maré. Então, eles montaram uma equipe de 2 Pokémon para lidar com cada Pokémon selvagem que aparecesse em seu caminho. Primeiro, eram Lucario e Togetic. Lucario era um atacante físico e um lutador de curta distância, enquanto Togetic era um atacante especial. Eles formavam uma dupla perfeita, e sendo Lucario o mais fraco de todos, era com razão que formavam dupla com Togetic, que era o mais forte. Eles eram chamados de equipe de ataque. O segundo time era formado por Primeape e Salamence. Esse time também foi criado com o mesmo conceito. Eles eram chamados de time de tanques, pois ambos possuíam uma defesa maior do que qualquer outro time. A equipe final foi formada por Aerodactyl e Feraligatr. Esta também foi criada com o mesmo conceito de atacante físico e atacante especial. Como ambos eram bastante rápidos, foram chamados de equipe de velocidade. Os nomes dessas equipes foram dados por Gogoat para facilitar os comandos. Vocês estão prontos? Perguntou Gogoat. Raou! Raou! Todos eles rugiram a plenos pulmões dizendo que estavam prontos para esta batalha. Ok, vamos começar. Capítulo 782. Ponto de vista Primeape e Salamence. Primeape primeiro usou aumentar massa e concentrar energia para aumentar seu poder de ataque e concentração. Em seguida foi direto para Bellossom e começou a usar vários socos de fogo. Como o movimento havia sido aprimorado, ele podia usá-lo com as 2 mãos. Bellossom foi atingido por aqueles socos de fogo. Ele também era um Pokémon de nível elemental. Ele estava prestes a se vingar. Sua família já havia sido morta por humanos. Foi por isso que decidiu participar dessa onda. Mesmo sabendo que ia morrer hoje, estava tudo bem. Não tinha nada a perder. A mentalidade de um Pokémon também é muito importante durante a batalha. Primeape estava lutando porque queria ganhar experiência na batalha. Mas Bellossom estava ali por vingança e não se importava em morrer. Então, naturalmente, ele não se preocupou em se defender desses ataques. Tentou se esquivar de alguns, mas Primeape foi muito rápido e preciso após usar foco de energia. Bellossom usou o movimento Dança Tremor e também Pó Venenoso. Ambos os movimentos devem ter sido aprimorados, já que Bellossom conseguia usá-los simultaneamente. Basicamente, ele conseguia combiná-los. Como Primeape estava muito próximo de Bellossom, foi instantaneamente afetado pelos Pó Venenoso. Dança Tremor aumentou os atributos corporais de Bellossom, e Pó Venenoso, que foi liberado em maior quantidade, parece ter envenenado Primeape. Bellossom aproveitou o tempo de recuperação de Primeape e imediatamente usou Tóxico. Primeape mal conseguiu se esquivar do ataque, mas Bellossom levou a melhor. Após usar o movimento Dança Tremor, seu ataque especial, defesa especial e velocidade aumentaram. Então, ele usou o movimento Dança das Pétalas. Começou a fazer uma dança estranha, mas ficou muito bonito enquanto dançava. O Pokémon era conhecido por sua dança, mas esta não parecia romântica ou pacífica, mas sim cheia de determinação e tristeza. O poder da Dança das Pétalas era altíssimo e como era um ataque em área, Primeape seria o alvo. Mas nesse meio tempo, Bellossom foi atingido por um poderoso raio de fogo. O poder do ataque foi tão repentino que ao ser atingido no rosto, voou para trás e caiu no chão. Bellossom gritou dolorosamente. Era Salamence quem estava ajudando Primeape em seu momento de necessidade. O terreno gramado começou a curar Primeape lentamente de seu estado de veneno. O terreno gramado não conseguia curá-lo do estado de veneno, mas conseguia curar sua saúde. Bellossom se levantou com dificuldade e soltou um grito alto. Salamence usou o dia ensolarado para se preparar para o próximo ataque. Bellossom imediatamente usou o movimento Folha Mágica, e um redemoinho de grama afiada avançou em direção aos dois. Era por isso que um atacante especial com efeito em área era tão letal na Batalha de Maré.
Tanto Salamence quanto Primeape focavam em ataque físico. Claro, a defesa de ambos era muito alta, mas na Batalha de Maré, o atacante especial tinha uma vantagem maior do que o atacante físico. Primeape imediatamente usou o movimento Berserker Hollow. Ele assumiu uma postura e recebeu todos os golpes que pôde. Enquanto isso, Salamence usou Defesa de Ferro e Cabeça de Dragão para aumentar sua defesa ao máximo. Após o término do ataque, Primeape aumentou sua velocidade ao máximo e então usou o movimento Contra-Ataque com Combate Corpo a Corpo. Isso só poderia ter sido feito porque ele havia aumentado o nível de contra-ataque novamente. Contra-ataque Primeape nível 40, o usuário contra-ataca com 1,8 vezes de poder. Dano físico. Nível 45, pode acumular o poder do movimento e usá-lo em outro movimento do tipo físico. O poder do golpe era altíssimo e como Bellosson tinha uma defesa física menor, sofreu bastante. Aproveitando-se disso, Primeape usou Quebra de Tijolo e quebrou a clavícula de Bellosson. Quebra de Tijolo, Primeape nível 40, tem uma chance maior de deslocar o osso e uma chance menor de quebrá-lo. Bellosson estava incapacitado. Primeape usou uma combinação de golpe cruzado e corpo a corpo para acabar com sua vida. Depois disso foi para trás de Salamence e usou o movimento Descanso com foco de energia. Precisava se recuperar e sair do estado de veneno. Salamence soltou um rugido alto ao ver 2 Pokémon de nível elemental vindo em sua direção. É importante lembrar que se tratava apenas de um Pokémon de nível raro, mas como tinha uma defesa altíssima e era um Pokémon pseudo-lendário do tipo dragão, conseguia até resistir aos ataques de Pokémon de nível elemental. Também melhorou muito desde o treinamento na ilha de Aeus. Nome do Pokémon, Salamence. Rank do Pokémon, rank raro. Habilidade, Intimidar, 50%. Habilidade oculta, Arrogância, 45%. Potencial, Preto, Monstruoso. Saúde, 6.000 ataque B. Agilidade, C mais defesa, C++. Ataque especial, C mais defesa especial, C. Alcançou um nível raro e também treinou suas habilidades e habilidades ocultas em um bom nível. Também aprimorou seu dia ensolarado e chuva-chamas para o nível 40 ou superior e finalmente aprendeu um movimento passivo. Com a ajuda de Pele de Dragão, Cabeça de Dragão e Defesa de Ferro, a defesa de Salamence estava altíssima. É claro que ele não havia conseguido evoluir outros movimentos para o nível 40. Mas isso foi possível porque ele havia subido de nível recentemente e também aprendido o movimento passivo. O movimento que Salamence da ilha de Aeus lhe dissera para lhe ensinar, não foi possível aprendê-lo. Segundo Salamence, era necessário um bom domínio da energia do tipo dragão para aprender esse movimento. Foi por isso que ele aprendeu o movimento Cauda do Dragão e Garra de Dragão para melhorar seu domínio sobre a energia do tipo dragão. O domínio da energia do tipo dragão levou muito tempo, mas quando ela foi dominada a um nível suficiente, o poder dos Pokémon do tipo dragão daria um salto qualitativo. Os 2 Pokémon elementais que vinham lutar contra ele eram Machamp e um Primeape. Ambos eram atacantes físicos e Salamence aproveitou ao máximo isso. O plano era que Salamence segurasse a luta até Primeape se recuperar, mas era um Pokémon do tipo dragão e tinha seu orgulho. Imediatamente ele soltou um grande rugido e conseguiu usar sua habilidade Intimidar nos 2. O ataque de ambos diminuiu, o que era algo enorme para um atacante físico. Depois disso, Salamence usou pela primeira vez o movimento Furacão e criou uma poderosa rajada de vento para obstruir ambos. Em seguida, usou o movimento Lança-Chamas em ambos. Após o treinamento na ilha de Aeus, a velocidade de seus movimentos aumentou. Estava mais calmo do que antes. Isso era uma grande vantagem em tempos de guerra. Ambos foram afetados por esses movimentos, mas ainda eram Pokémon de nível elemental. Machamp saltou alto e usou 4 de suas mãos para desferir socos poderosos, cheios de energia do tipo lutador. Salamence só conseguiu se esquivar de um soco trovão do Primeape quando foi atingido pelo ataque de Machamp. O poder de ataque físico deste Machamp era muito alto, mesmo para um Pokémon de nível elemental. Salamence usou a curva de defesa para aumentar ainda mais sua defesa. Ele enrolou todo o corpo e usou as asas para cobri-lo. Os socos choveram e Salamence não conseguiu escapar da armadilha. Roar. Deu um rugido enorme. Frustrado com a situação em que se encontrava, usou o movimento Investida do Dragão. Agora, como ele não tinha distância suficiente para ganhar impulso para esse movimento, a potência desse movimento não era muito alta, mas ele conseguiu sair dessa armadilha. Ele imediatamente voou alto o suficiente e então usou o movimento Pulso de Dragão para Machamp. Machamp tinha uma defesa especial baixa, então sofreu aquele ataque, mas ainda era um Pokémon poderoso. Ele não desistiu e atacou Salamence com uma rajada de foco. Enquanto isso, Primeape usou o movimento Trovão em Salamence, mas quando ele estava prestes a ser atingido por esses movimentos, Gheori, o Primeape, moveu-se rapidamente e resgatou Salamence. Agora ele havia usado o movimento Descansar e se recuperado completamente. Olhou para os 2 com olhos severos e começou a atacá-los. Gheori, o Primeape, já havia se recuperado do veneno e estava muito melhor agora. Enquanto isso, Salamence foi para trás e usou o movimento Desejo para recuperar sua saúde. Aos poucos, eles conseguiram lidar com aqueles 2 Pokémon de nível elemental, mas Machamp era claramente muito forte. Era muito corpulento e poderoso. Sua altura também foi um dos motivos pelos quais Primeape e Salamence sofreram alguns ferimentos. Mas justamente no ponto crítico, Machamp foi atingido por uma série de lâminas afiadas de grama que desorientaram sua posição de ataque e ambos foram capazes de lidar com Machamp. Era Gogoat que usou uma das funções do terreno gramado para lidar com Machamp. Ele estava observando a batalha. Seu substituto observava a equipe de velocidade, enquanto seu corpo principal observava a equipe atacante e também lidava com os Pokémon estrangeiros que atacavam a equipe. Foi somente graças a Gogoat e sua influência que Primeape e Salamence tiveram que lidar com apenas 1 ou 2 inimigos.
Gogoat controlava habilmente a quantidade e as fileiras de Pokémon com os quais lidavam. Gogoat não se concentrou muito na defesa, pois a defesa deles era muito alta e eles conseguiram se virar por um tempo. Além disso, isso se deveu ao movimento Espancar de Primeape. Espancar, Primeape nível 40, pode invocar até 3 Pokémon do grupo por 8 segundos. Os Pokémon invocados serão do mesmo nível ou inferior. Há 5% de chance de que o Pokémon seja 2 níveis acima. Nível 45, há 1% de chance de invocar um Pokémon 3 níveis acima. Se ativado, o tempo de recarga deste movimento será de 7 dias e ele não poderá se mover corretamente por 5 horas. Só é possível invocar o Pokémon por 5 segundos. Nível 50 a 100% de chance de chamar um Pokémon 3 níveis acima. No entanto, o usuário deve fazer contato visual com o alvo e este deve concordar. Só pode chamar o Pokémon por 5 segundos e não pode usar este movimento por 24 horas. Espancar havia subido de nível mais uma vez e agora Primeape podia convocar Gogoat quando necessário. Claro, havia muitas condições envolvidas, mas até o momento, Primeape havia cumprido todas elas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 783. Não eram apenas Primeape e Salamence que estavam tendo dificuldades nessa batalha de maré. Lucario e Togetic também estavam com dificuldades com o alcance dos Pokémon. Assim como Salamence, Lucario também treinou e adquiriu experiência valiosa na Ilha de Aeus. O líder da Ilha de Aeus o treinou pessoalmente em diversas áreas. Lucario parece ter feito um trabalho excepcional, pois sua condição para subir de nível era muito severa. Todas as suas estatísticas seriam de rank S3 de seus movimentos devem passar do nível 40. Ele deve aprender alguns movimentos do tipo água e então aumentar o nível de um deles para 40. Antes, ele não conseguia evoluir nenhum desses movimentos para o nível 40 e também tinha acabado de começar a aprender alguns movimentos do tipo água. Então, em pouco mais de um mês, como Lucario subiu de nível para o nível raro? Mesmo com o padrão do Axel, isso foi muito rápido. Flashback há mais de uma semana. Depois de reunir todos os seus Pokémon, Axel começou a observar o progresso de cada um dos Pokémon que haviam saído para treinar. Primeiro, ele observou o progresso de Pidgeot e ficou satisfeito. Charizard o surpreendeu, pois finalmente conseguiu compreender as direções que precisava dominar. Mas quando observou o progresso de Lucario, ficou estupefato. Ele já podia perceber que Lucario havia se tornado muito mais forte do que antes, apenas por causa da aura. Então ficou curioso para ver seu progresso. Nome do Pokémon, Lucario. Rank do Pokémon, rank raro. Tipo de Pokémon, lutador, aço. Habilidade, foco interno, 68%. Habilidade oculta, justificada, 50%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 3.500 ataque, B. Agilidade B defesa, C+. Ataque especial, C defesa especial, C. Quando deixou Lucario para treinar, era apenas um Pokémon de nível incomum. Também não havia aprimorado nenhum de seus movimentos para o nível 40 ou superior e vinha treinando recentemente em Aquamício e Esguicho de Água. Mas agora, não só ele havia alcançado o nível raro em mais de um mês, como também havia melhorado 5 de seus movimentos para o nível 40. Ele também havia aprendido uma série de movimentos como Orvalho da Vida, Trabalho para Cima, Rosnar, Defesa de Ferro, Soco de Gelo e Terremoto. Todos esses movimentos eram necessários para Lucario e Axel estava planejando treiná-lo no futuro. Mas isso não foi tudo. Segundo Axel, a maior conquista foi seu movimento passivo, Energia Eos. Ele havia sido aprimorado para o estágio 2. Lucario tinha potencial negro e também contava com os talentos de Axel, mas mesmo com todos esses benefícios, o progresso era rápido demais. Axel sabia que o líder da Ilha de Aeus não destruiria seus alicerces para um progresso rápido. Então, o que estava acontecendo? Como um Pokémon consegue realizar tanto em um mês? Então, ele olhou primeiro para a descrição dos movimentos que haviam sido atualizados. Detectar seria muito valioso durante as batalhas de maré, já que Lucario agora conseguia sentir o ataque dos oponentes com mais precisão. A velocidade de reação de Lucario também havia aumentado. Claro, isso não poderia ser comparado à velocidade de reação de Shedinja, que era um Pokémon de nível 13 e nível Rei, mas quando ele alcançava esse nível, suas habilidades de esquiva eram muito altas. A melhoria de outros movimentos não foi tão significativa, exceto pela aura de espada. Axel sempre imaginou Lucario fazendo isso, lutando com 2 espadas em cada mão e matando vários inimigos de uma só vez. Agora ele poderia progredir para o seu sonho. Embora a melhoria em outros movimentos não tenha sido tão drástica, ela se encaixou perfeitamente em Lucario. Por ser um atacante físico rápido, a chance de o oponente ser imobilizado era um bônus. A velocidade e o poder do soco bala também aumentaram, o que aumentou ainda mais a capacidade destrutiva geral de Lucario. Por fim, o jato de água aumentou a velocidade em momentos críticos. Agora, era hora de olhar para a Energia Eos. Energia Eos. Estágio 1. Isso aumentaria o talento do usuário em movimentos físicos e também em treinamento físico. Também aumentaria o potencial do usuário. Estágio 2. Aumenta passivamente a velocidade de reação, a defesa, o poder de ataque e o aspecto físico geral do usuário. Haverá um salto de aumento em cada batalha de vida ou morte. Também aumenta sua maestria sobre aura e tipos de aço. A segunda fase teria um impacto significativo em Lucario. Esse movimento passivo não só aumentaria passivamente as capacidades físicas de Lucario, como também traria como bônus um aumento repentino nas capacidades físicas em batalhas de vida ou morte. Isso não era perfeito para a maré que se aproximava? Lucario, me diga honestamente. Como você conseguiu progredir tão rápido? Perguntou Axel. Essa era a pergunta principal. Aquele velho Lucario me levou a um lugar especial.
Ele disse que o tempo funciona de forma diferente por lá. Então, passei uns 6 meses naquele lugar e alcancei um nível raro, disse Lucario com sua ligação de aura. Aquele velho Lucario pode te levar lá de novo no futuro? Perguntou Axel. Sim, mas ele disse que eu só poderia ir lá um número limitado de vezes. Lucario também contou há quanto tempo treinava. Primeiro, ele queria cobrir todos os aspectos básicos do Lucario. Movimentos como elaborar e orvalho da vida levavam mais tempo para aprender, dominar e aprimorar, pois eram movimentos de status e muito difíceis de aprimorar. Então, ele disse para aprender esses movimentos primeiro. Movimentos como terremoto e soco de gelo serviam apenas como dissuasão em combates físicos. Soco de gelo podia congelar o alvo no momento necessário, e terremoto daria a Lucario tempo para recuperar um pouco de sua saúde e resistência no momento necessário. Ele disse que agora eu deveria me concentrar principalmente nos meus golpes de aço e de luta. Principalmente nos golpes de aço, porque sou melhor nos golpes de aço do que nos de luta. Ok, pensaremos sobre isso no futuro. Fim do flashback. Ponto de vista de Lucario e Togetic. Lucario havia se tornado uma espécie de especialista em batalhas de maré, mas ainda não era muito bom em lutar contra Pokémon de nível elemental e pseudo-rei. Gogoat estava por perto e também fazia o possível para que as crianças ganhassem experiência valiosa. Enquanto isso, Togetic simplesmente não foi feito para batalhas de maré. A maioria de seus movimentos era para batalhas individuais. Era obviamente muito forte, mas não tinha movimentos de área de efeito massivos que pudessem mudar o rumo da batalha. A posição era de Lucario assumir a liderança e Togetic defender Lucario dos ataques. O primeiro Pokémon que os enfrentou foi um Heracross de nível elemental. Heracross tinha poder de ataque mas baixa defesa. Voava em baixa velocidade e atacou Lucario com um ataque de chifre. Lucario usava constantemente detectar e facilmente se esquivava desse ataque, e então usou o golpe soco trovejante. Por sorte, Heracross recuou e Togetic aproveitou o momento para usar o golpe Explosão da Lua bem na cara de Heracross. O movimento já estava carregado. Era um movimento novo que ele havia aprendido. Não havia muitas variedades de movimentos do tipo fada. Ele ainda não havia conseguido criar nenhum novo movimento do tipo fada. Ele sabia que isso levaria algum tempo. Mas isso não parou por aí. Ele também usou um poderoso lança-chamas diretamente em todo o corpo do pobre Heracross. O pobre Pokémon morreu imediatamente depois disso. Golpes do tipo fada e do tipo fogo eram sua fraqueza, e ele havia sido atingido por esses golpes. Embora Togetic não fosse especialista em batalhas de maré, ele era muito forte e seus movimentos também eram muito mortais. Justo quando comemoravam a doce vitória, Lucario se esquivou de um ataque. Era Pidgeot, e ele estava usando o asa aéreo para atacá-lo. O movimento detectar tinha sido incrivelmente útil para Lucario. Lucario já havia usado movimentos como preparação, agilidade, defesa de ferro e dança das espadas ao máximo. Embora a defesa de ferro diminuísse sua velocidade, era essencial em batalhas de maré. Primeiro, ele usou o movimento Esfera de Aura para enviar uma rajada de energia do tipo lutador, mas Pidgeot conseguiu se esquivar perfeitamente. Era um Pokémon do tipo voador, focado em velocidade, e também de nível elemental. Durante esse tempo, Togetic decidiu enfrentar Pidgeot, mas quando estava prestes a usar seu asa aéreo contra ele, outro Pidgeot surgiu para atacar Lucario. Este também era um Pokémon de nível elemental. Como Lucario, um Pokémon de rank raro, poderia lidar com 2 Pokémon de nível elemental. Togetic imediatamente usou o movimento extrasensorial para atrair os 2 Pidgeots para si. Os 2 Pidgeots ficaram surpresos com a mudança repentina de eventos, mas prepararam seus bicos e também estavam prontos para atacar. Togetic usou o movimento Brilho Deslumbrante para se cercar de uma densa energia do tipo fada e então deu um grito enorme e aquela bola de energia condensada do tipo fada explodiu, ferindo os 2 Pidgeots. Lucario aproveitou a oportunidade e conseguiu usar o soco trovão e o soco gelado nos 2 e um deles ficou paralisado. Mas como Pidgeot pôde deixar tudo isso acontecer e ficar ali, recebendo todos aqueles golpes? Um dos Pidgeots que não estava paralisado percebeu que Lucario era o elo fraco e precisava ser eliminado primeiro. Então, ele correu em direção a Lucario e usou o movimento Ataque de Asa. Lucario tentou se esquivar, mas a velocidade deste Pidgeot era anormalmente alta. Então, ele foi atingido pelo ataque. Lucario aproveitou a vantagem e usou o movimento Contra-ataque ao mesmo tempo em que machucava o Pidgeot. Enquanto Lucario tentava ao máximo cortar o Pidgeot com sua espada de aura, Pidgeot também lhe causava bastante dano. Lucario conseguiu se esquivar da maioria dos golpes do Pidgeot, mas ele ainda foi atingido várias vezes e ficou ferido em vários lugares. Ele ainda era um Pokémon de rank raro. De repente, um raio de trovão surgiu e atingiu aquele Pidgeot. Lucario olhou e descobriu que Togetic havia matado o outro Pidgeot e usado a onda de trovão neste Pidgeot para paralisá-lo. Lucario assumiu sua posição e usou o movimento Aura de Espada com poder máximo. Corte. Aquele Pidgeot não existia mais. Togetic usou o movimento Desejo para curar Lucario de seus ferimentos e se preparou para lutar no próximo raid. Capítulo 784. Desejo havia subido de nível novamente e agora também podia curar um aliado. Isso era crucial para a Batalha da Maré. Todas as 3 equipes sobreviveram por pouco à Batalha da Maré. Claro, Gogoat garantiu que nenhum deles sofresse ferimentos graves, mas depois de lutar por 1 hora, toda a sua resistência estava no nível mais baixo de todos. Até então, Gogoat havia interferido 3 ou 4 vezes quando um membro da equipe estava prestes a sofrer ferimentos graves. Eles eram apenas Pokémon elementais e não tinham experiência em batalhas de maré. Então, rapidamente se cansaram da batalha. Era mais uma pressão mental do que física. Acho que está na hora, disse Gogoat e deu um rugido agudo. Imediatamente todos os 4 foram envolvidos por uma luz verde brilhante.
O terreno gramado ainda estava ativo, a grama começou a ficar mais densa e a madeira começou a brotar do chão. Essas madeiras pareciam muito robustas e promissoras, e envolveram todos os 6. Gogoat usou o movimento Guardião, e depois usou o movimento Cura em Massa em todos eles. A cura em massa também havia subido de nível e agora podia não apenas curar os Pokémon, mas também melhorar e regenerar sua resistência em um ritmo acelerado. Essa era uma habilidade de alto nível em uma batalha de maré, onde ficar sem resistência era o maior problema. Com a ajuda de Guardião e cura em massa, todos se tornaram guerreiros enlouquecidos e passaram a se concentrar apenas no ataque. O Guardião era perfeito para a defesa, e mesmo que pudessem se machucar, a cura em massa cuidaria disso. Axel também observava silenciosamente o progresso desses jovens Pokémon e estava satisfeito. Mesmo que Togetic não tivesse conseguido criar um novo movimento do tipo Fada até então, ele já havia progredido bastante. Após a morte de Pidgeot e outro Xatu, a luta entre os Pokémon de nível Rei ficou muito mais fácil. Com Flap, o Pidgeot ajudando a equipe de Hector e outro comandante também auxiliando na batalha, ficou muito mais fácil para eles lidarem com a situação. Pokémon de nível Rei tinham uma resistência enorme e podiam até lutar por dias seguidos, se quisessem. Essa era uma das principais diferenças entre um Pseudo-Rei e um Pokémon de nível Rei. A batalha terminaria em breve e alguns dos Pokémon de Hector também sofreram ferimentos graves. Hector os chamou de volta, mas como Charizard e Nidoking assumiram a responsabilidade de lidar com Pokémon de nível Pseudo-Rei e Elemental, ficou mais fácil para a base norte lidar com a vasta quantidade de Pokémon do tipo voador. Os movimentos de Charizard eram muito destrutivos. Com sua velocidade crescente e asas flamejantes combinadas com movimentos como ataque de asa, ele era capaz de matar dezenas de Pokémon de nível Pseudo-Rei com um único avanço. Após lutar por mais de 5 horas, os jovens Pokémon de Axel já haviam se retirado da batalha e estavam descansando o necessário. Hector e sua equipe de Pokémon do tipo voador agora enfrentavam um Golbat nível 2, um Skarmory nível 2 e um Noctowl nível 2. Todos os outros Pokémon de nível Rei foram negociados. Eles estavam brigando desde o final da manhã e já era fim de tarde. O sol estava começando a se pôr, já eram 16 horas. Os Pokémon de Axel foram de grande ajuda nesta batalha. Especialmente Pokémon de nível 3 de nível Rei, como Charizard e Nidoking, fizeram um bom trabalho controlando a multidão desses Pokémon selvagens. O mais surpreendente é que até agora não houve nenhuma morte. Axel aceitou o desafio de não ter nenhuma morte nessa batalha de maré, mas até ele sabia que era ridículo. Mas até agora não houve mortes e Axel estava ficando um pouco esperançoso sobre isso. De repente Axel recebeu uma ligação. Essa ligação só era usada em caso de emergência. Então ele atendeu. Sim, qual é o problema? Senhor, avistamos Scyther e ele está vindo em direção ao Sir Hector e seus Pokémons em ritmo acelerado. Ele os alcançará em 4 minutos, gritou o batedor. Isso vai ser um problema, disse Axel para si mesmo. Ele ainda não estava pronto para enfrentar um Pokémon de nível 3 de nível Rei tão cedo. A diferença entre um Pokémon de nível 2 e um de nível 3 de nível Rei era considerável, e ele sabia que só ele e Krishna tinham a capacidade de lidar com tal Pokémon. Charles, você vai enfrentar um Pokémon poderoso. Está pronto? Perguntou Axel. Entre os Pokémon de nível 3 de nível Rei, Nidoking ainda estava lidando com Noctowl de nível 2, então estava muito movimentado. Shedinja e Slowking foram reservados para o ataque noturno, então só restou Charizard, o que foi um contra-ataque perfeito para um Pokémon como Scyther. Roar. Não se preocupe, pai, estou pronto para isso, disse Charizard e se aproximou para ver seu oponente. Scyther ainda estava muito longe, mas avançava em ritmo acelerado. Ao chegar perto da área onde a batalha de maré estava acontecendo, não se importou com as batalhas normais entre Pokémon elementais e Pseudo-Reis. Ele foi direto para o local onde os Pokémon de nível Rei estavam lutando. Roar. Charizard avançou e deu um rugido primitivo dizendo ao Scyther que ele não deveria avançar. Você está vindo lutar comigo? Perguntou Scyther. Charizard não disse nada. Ficou apenas encarando Scyther. Scyther olhou para Charizard. Já havia muitos Charizards antes, mas nenhum era tão poderoso e grande quanto este. Já era possível ver que este Charizard era muito poderoso. Olhando para Charizard, ele estava satisfeito. O motivo de estar participando da Batalha de Maré era apenas porque queria lutar com Pokémon poderosos. Era um guerreiro por excelência e não se importava com a relação entre humanos e Pokémon. Ele só queria lutar. Axel também estava muito curioso sobre esse Pokémon e queria ver seu status, mas todos eles foram perturbados por um único Pokémon. Buzizizi. Beedrill se aproximou de Charizard e o empurrou para trás. Ele então olhou para Scyther e disse para Charizard e Axel. Axel, quero lutar sozinho. Ele também tem um núcleo tipo inseto, disse Beedrill. Beedrill, este é um Pokémon de nível 3, Rank Rei. É muito mais forte que você. Você deveria recuar. Esta é uma batalha de maré. Será muito arriscado, disse Axel, mas Beedrill não estava ouvindo Axel naquele momento. Todo seu corpo estava agora concentrado neste Scyther. Axel percebeu imediatamente que Beedrill não o ouviria mais. Flap poderia ter lutado contra um Pokémon de nível 2, de nível 1, que era Rei, e vencido, mas Beedrill agora fazia o mesmo com Pokémon de nível 3. A variância entre os níveis 2 e 3 era muito maior do que entre os Pokémon de nível 1 e 2, de nível 2. Embora Beedrill estivesse muito perto de atingir o nível 3, ele ainda não era um Pokémon de nível 3 de nível Rei e essa era uma batalha de maré. Se fosse uma batalha normal em um ambiente controlado, Axel não estaria tão preocupado, mas era uma batalha de maré e qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento. Charles, afaste-se e ajude Beedrill quando ele precisar, disse Axel. A batalha de hoje estava quase no fim, então Charizard não precisava interferir pessoalmente naquele momento. Axel então olhou para a página de status deste Scyther. Nome do Pokémon, Scyther.
Rank, Rei, nível 3. Habilidade, técnico 100%. Habilidade oculta, firme, dominado. Potencial, preto. Saúde, 11.500, 11.500 ataque, S. Agilidade, S defesa, B+. Ataque especial, B defesa especial, B. Este poderia ser o Scyther mais poderoso que ele já vira. Era tão poderoso que ele não queria matá-lo, mas sim capturá-lo. Isso só poderia ser decidido por Scyther e só poderia ser feito quando Beedrill se lançasse contra Scyther. Axel sinceramente não acreditava que Beedrill venceria esta. Ele não tinha visto a descrição de todos aqueles movimentos, mas percebeu que já eram muito poderosos. Espada de inseto. O usuário pode moldar 2 espadas em suas mãos para torná-las mais afiadas. O usuário só pode moldar seus 2 pés em 2 espadas quando necessário. O poder dessas espadas é altamente penetrante. Corpo de inseto. O usuário pode cobrir todo o seu corpo com excesso de energia do tipo inseto para melhorar todas as suas estatísticas, especialmente ataque e velocidade por 20 minutos. O tempo de recarga é de 20 minutos. 1000 gritos. O usuário emite um grito poderoso que ecoa e cria um domínio de 30 metros. Todos os ferimentos do usuário serão curados se ele tiver excesso de energia do tipo inseto. Em seguida, o usuário entrará em estado de frenética, aumentando seu ataque em 300% e sua velocidade em 100%. Após o efeito do movimento, o usuário sofrerá uma diminuição de resistência e ficará cansado por algum tempo. Armadura de batalha. Criará uma armadura prateada ao redor do corpo. Isso aumentará sua defesa para um novo nível. Empoderamento aprimorado. Estágio 1. Reunirá passivamente energia do tipo inseto ao seu redor e armazenará dentro do corpo para usá-la no futuro. Reação aprimorada. Estágio 1. A reação do usuário é passivamente aprimorada e ele pode esquivar e atacar em alta velocidade. Axel admitiu que este Pokémon era mais poderoso que Beedrill. Seus movimentos se complementavam, e mesmo sendo um Pokémon de nível 2 e Rank Rei, talvez não tivesse perdido para Beedrill. Será que esse é um Pokémon que foi deixado por um treinador? Pensou Axel porque não havia como um Pokémon selvagem se tornar tão poderoso. Um Pokémon selvagem poderia ter maior poder de defesa ou ataque ou alguns movimentos novos que ele tivesse dominado ao longo do tempo. Mas fazer uma sinergia de diferentes tipos de movimentos era uma história diferente. Beedrill, esta Scyther é realmente muito poderosa. Por favor, proceda com cautela, disse Axel. Axel ia falar sobre os novos movimentos para Beedrill, mas Beedrill não quis ouvir. Não queria ter nenhuma vantagem competitiva naquela batalha. Ele havia treinado duro por um longo período e queria se testar nessa batalha. Estava lutando contra um Pokémon que tinha um núcleo do tipo inseto. Embora o inimigo fosse um poderoso Pokémon de nível 3 e Rank Rei, ele também tinha a vantagem do talento de Axel. Axel disse secretamente a Charizard para ficar ao lado para apoiar Beedrill quando necessário. Roar, Buzizizi. Ambos deram seus rugidos poderosos e começaram a batalha. Capítulo 785. Scyther usou a agilidade e dança das espadas e imediatamente se preparou para a luta. Beedrill já havia usado sua agilidade e dança das espadas ao máximo e estava pronto para a luta, mas ainda precisava se preparar. Então, usou o movimento Cavaleiro Inseto. Beedrill deu um rugido alto e um líquido verde começou a sair de seu corpo. Esse líquido verde começou a se mover para a direita e para a esquerda e lentamente começou a formar a estrutura de Beedrill. Esses 2 Beedrills pareciam um pouco diferentes do Beedrill original. O Beedrill do Axel era brilhante e parecia diferente, mas esses 2 Beedrills pareciam uma cópia de má qualidade do original. Claro, ambos não eram tão poderosos quanto Beedrill, mas podiam ajudar Beedrill em momentos de necessidade. Esses Beedrill eram feitos com o excesso de energia de inseto armazenado na casa de insetos. Beedrill estava pensando em sua casa de insetos, para armazenar o máximo possível para que pudesse ser usada na batalha. Depois disso, Beedrill usou o movimento Armadura de Cordas, e então usou Tiro de Seda, para cobrir os 2 Beedrills e aumentar ainda mais a defesa deles. Um dos Beedrills responsáveis pela defesa imediatamente retornou e começou a meditar. Ele estava usando a casa dos insetos para a luta futura. Enquanto isso, 2 dos Beedrills começaram a atacar Scyther com a Tesoura X. Com a nova modificação da Tesoura X, ambos puderam converter suas brocas em 2 espadas poderosas. Os 2 começaram a cortar aquelas espadas para Scyther. Enquanto isso, Scyther se divertiu ao ver o movimento de Beedrill. O movimento era semelhante à sua espada inseto, mas muito pior. É interessante que você queira lutar contra mim em uma batalha de espadas, disse ele com um sorriso. Então, olhou para o céu e soltou um rugido poderoso. De repente, suas mãos e pés se transformaram em espadas. Essas espadas eram muito mais refinadas que as de Beedrill. Pareciam muito mortais. A única vantagem que Beedrill tinha nesta batalha de espadas era que suas espadas estavam pingando um veneno forte. Beedrill conseguiu misturar a espada com veneno. Os 2 Beedrills se uniram e começaram a lutar contra Scyther com a espada. Scyther usou acrobacia no sentido mais verdadeiro e desviou de todos os ataques deles, além de começar a atacar Beedrill com suas espadas. Embora suas mãos e pés estivessem agora transformados em 4 espadas, ele não tinha dificuldade em se movimentar. Ele aparou os golpes de espada e então começou a atacar Beedrill. Axel estava concentrado na batalha e percebeu que Scyther havia treinado sua luta de espadas. Era mais experiente em luta de espadas. Parecia a própria espada. Os Beedrills não conseguiram sequer acertar um único golpe em Scyther, enquanto Scyther conseguiu infligir-lhes vários ferimentos leves.
Depois de lutar por mais de alguns minutos, Beedrill percebeu que eles perderiam se continuassem assim. Então, do nada, o Cavaleiro Inseto de Ataque usou o movimento Minimizar. O movimento surgiu do nada e Scyther errou o alvo com sua espada. Isso deu ao Beedrill original o tempo necessário para um bom ataque furtivo. Beedrill esqueceu da Tesoura X e então usou o movimento Teia Elétrica, enquanto o Beedrill minimizado ia usar o movimento Golpe Envenenado. Parecia que ambos teriam sucesso em seus planos, mas estavam muito enganados. Mesmo que tenha acontecido em questão de segundos, Scyther percebeu que estava em apuros e então usou o movimento Zumbido de Inseto. Scyther vibrou suas asas em uma velocidade extrema para causar uma perturbação e criou uma onda sonora única e empurrou Beedrill e o Beedrill minimizado para fora do caminho. Isso lhe deu tempo para usar outro golpe. Mas mesmo que o Beedrill minimizado errasse seu golpe envenenado, ao ser empurrado para trás, a teia elétrica de Beedrill atingiu Scyther e o prendeu. Teia elétrica estava agora no nível 50 e tinha um poderoso efeito paralisante, e felizmente, Scyther estava paralisado. O que devo fazer? Usar minhas cordas ou usar mente calma, pensou Beedrill. Beedrill poderia usar suas cordas para manipular a teia presa, aumentando ainda mais o poder de paralisia, ou poderia usar a mente de Molusco, para melhorar o ataque especial e a defesa especial de si mesmo e de seus cavaleiros. Se ele já tivesse usado mente calma, então o cavaleiro não teria sido empurrado para trás e eles poderiam ter acertado claramente Scyther. Ele só teve alguns nanosegundos para tomar a decisão e usou o movimento mente de Molusco. 4 runas foram criadas instantaneamente e surgiram do nada. 2 delas ficaram presas em Beedrill, que fechou os olhos para sentir o efeito de mente calma, enquanto as outras 2 runas foram em direção a cada cavaleiro inseto e ficaram presas neles. Esta era a versão aprimorada de mente de concha. Beedrill era um atacante físico, assim como Scyther. Portanto, não precisava muito de mente calma, mas se pudesse se esquivar ou se proteger de movimentos como zumbido de inseto, seria o ideal. E Beedrill havia tomado a decisão correta. Scyther estava paralisado e preso dentro da teia elétrica. Claro, ele poderia sair dela em poucos segundos, mas era um guerreiro e tinha muita experiência. Sabia que o custo desses poucos segundos poderia ser sua vida. Segundo Scyther, o maior motivo para perder uma batalha era uma quebra de impulso, e Beedrill havia conseguido. Então, estava treinando para recuperar seu impulso em tal momento. A única solução era sair da situação o mais rápido possível com sua mente calculista. Então, ele usou o movimento zumbido de inseto. Rugido. Ele soltou um grande rugido e seu corpo, que estava levemente ferido, começou a se curar e ele saiu da rede, também paralisado. Ele não queria usar esse movimento tão cedo, pois só poderia ser usado por 20 minutos, mas não tinha escolha. Após sair da rede, utilizou o movimento substituto. Ao contrário do Beedrill de Excel, ele não conseguia criar 3 substitutos, apenas um, mas mesmo um já era suficiente no momento. O substituto avançou e começou a atacar o Beedrill original. O Beedrill original ia usar o golpe Picada Venenosa e o substituto levou todos os golpes. Enquanto isso, ele usou o movimento Armadura de Batalha. Preciso levar isso a sério agora. Ele estava armazenando muita energia do tipo inseto do empoderamento aprimorado, e agora mais de 70% foi usada durante o uso desses 3 movimentos. Corpo de inseto e armadura de batalha usavam especialmente o excesso de energia do tipo inseto, e embora o movimento substituto não usasse o excesso de energia do tipo inseto, o usuário perderia muita saúde e resistência ao usar esse movimento. Então, Scyther teve que usar empoderamento aprimorado novamente para recuperar a saúde e a resistência perdidas. O cavaleiro inseto de ataque ainda estava em sua forma minimizada e usou o movimento confusão em Scyther. Este era um novo movimento que Beedrill havia aprendido recentemente. O movimento não havia conseguido atingir o nível 40, mas estava no nível 39. Bang! A confusão de movimentos causou algum dano e deixou Scyther confuso, pois o Beedrill minimizado retornou ao seu estado original e então começou a usar o movimento Corte Furioso. Scyther, com a ajuda de reação aprimorada, desviou do movimento e então usou o movimento Ataque de Asas no Cavaleiro Inseto. A armadura feita de cordas foi destruída em um segundo e o cavaleiro já estava voando para longe do ataque. Ao revolver o excesso de energia inseticida, Scyther conseguiu sair do estado de confusão e então começou a usar o movimento Espada Inseto, combinando-o com os efeitos de Cortador de Fúria. Corte Furioso era um movimento interessante. Tinha um poder muito baixo, mas a cada golpe sucessivo, o poder do ataque aumentava. O cavaleiro também usou o movimento Corte Furioso para o mesmo efeito, mas Scyther era muito mais experiente em usá-lo. A batalha continuou, o cavaleiro sofreu muitos ferimentos e estava prestes a ser convocado. O poder de um Pokémon de nível 13 Rank Rei era altíssimo. Scyther agora estava coberto por uma armadura preta por todo o corpo. Era uma armadura de batalha e era muito resistente. Parecia estar resistindo a todos os golpes do cavaleiro sem sofrer nenhum dano. Nessa época, Scyther estava preso com vários espinhos de picada de veneno, mas devido à armadura de batalha, ele ainda não havia sido envenenado. Pá. Um total de 10 ferrões venenosos foram disparados contra Scyther. Com sua alta velocidade de reação, ele conseguiu se esquivar de 4 deles, mas 6 ainda o atingiram. Ele só conseguiu pousar porque foi disparado pelas costas. Isso foi feito pelo Beedrill original. Ele finalmente conseguiu lidar com o substituto. O substituto não tinha poder de ataque, mas conseguia se esquivar e defender os ataques. Beedrill percebeu que esse Scyther não era brincadeira. Até mesmo o substituto, com a habilidade apenas de defesa, conseguiu segurar o jogo por mais de 5 minutos. Aquilo era simplesmente loucura. Scyther olhou para trás e gritou de raiva. Ataque pela frente, seu covarde.
Scyther era um guerreiro, e um guerreiro nunca atacava pelas costas. Esta era uma das regras de honra. Ele também considerava Beedrill um guerreiro e agora estava decepcionado com Beedrill. Eu não sou covarde. Eu só quero vencer esta batalha, disse Beedrill e levantou uma mão. Explodir. Bum, bum. Scyther foi atingido por múltiplas explosões altas. Enquanto isso, Beedrill começou a usar agilidade e dança da espada. O efeito desses dois movimentos estava quase acabando. O motivo para uma explosão tão grande foi, na verdade, a picada venenosa. O movimento foi aprimorado e agora essas picadas venenosas se prendiam ao alvo e podiam ser detonadas quando Beedrill quisesse. Picada venenosa tornou-se um tipo especial de movimento, assim como a explosão. Portanto, durante o efeito de mente de molusco, o poder da explosão era altíssimo. Axel percebeu que até mesmo um Pokémon normal de nível 13 e nível Rei ficaria seriamente ferido por essa explosão, já que ela foi feita a queima-roupa. Mas Beedrill percebeu que a batalha não havia acabado. Precisava estar pronto para a próxima rodada. Ele havia vencido esta rodada, mas era um poderoso Pokémon de nível 13 Rank Rei. Quando a poeira da explosão começou a se dispersar, Beedrill estava se concentrando em Scyther. Axel também estava fazendo o mesmo, mas quando olharam para o estado de Scyther, tanto Beedrill quanto Axel não conseguiam acreditar. Esqueça a possibilidade de ferimentos graves, ele nem sequer se machucou a ponto de tornar a batalha mais fácil. A armadura de batalha preta que ele usava também não foi completamente destruída. O lado negativo era que a armadura estava se recuperando lentamente. Beedrill percebeu que ela tinha alguns ferimentos leves, mas era só isso. Como ele iria vencer essa batalha? Capítulo 786. Beedrill imediatamente usou armadura venenosa sobre sua armadura de cordas. Esta era uma defesa adicional que ele havia criado. Enquanto isso, o cavaleiro avançou e começou a atacar com a estocada. Este foi o momento mais crítico da batalha. Scyther conseguiu usar acrobacia para desviar perfeitamente dos dois primeiros ataques de estocada, mas foi atingido pelos dois seguintes. Estocada tinha a possibilidade de diminuir o atributo de ataque do usuário que Beedrill estava mirando. Pela experiência de batalha recente, Beedrill percebeu que Scyther era mais defensivo do que ofensivo, mas seu poder ofensivo ainda não podia ser ignorado. Era um Pokémon de nível 3, Rank Rei, e Beedrill tinha a sensação de que Scyther não iria se esforçar ao máximo até então. 3 ataques de estocada atingiram Scyther perfeitamente, 2 desses acertos diminuíram seu ataque, mas isso foi tudo. Scyther desviou do próximo ataque e usou espada de inseto, e então passou a usar Cote Furioso. Com a ajuda da reação aprimorada, ele conseguiu atingir o cavaleiro em pontos críticos. Isso também aconteceu graças à sua habilidade técnico. A espada brilhava com uma luz verde clara, como se estivesse dominada por energia de inseto. Depois de golpear continuamente com suas 4 espadas e também usar o movimento Corte Furioso 6 vezes, o cavaleiro caiu e mal conseguiu se levantar. O poder daqueles golpes era altíssimo. Não era como antes. Aquele nível de poder era demais para o cavaleiro aguentar. A única razão pela qual este cavaleiro resistiu por tanto tempo foi devido ao movimento passivo de Beedrill, Resolver, que estava no estágio 4. Graças a isso, a defesa e o poder do cavaleiro eram muito altos, permitindo-lhe lutar contra Scyther por muito tempo. Antes que o cavaleiro desaparecesse, Beedrill soltou um rugido alto e chamou o cavaleiro de volta. O cavaleiro se transformou em um líquido verde e foi sugado para dentro de Beedrill. Beedrill então deu um grande rugido e então foi direto usar o movimento Broca Veloz. Por algum motivo, a velocidade e o poder de ataque de Beedrill aumentaram enormemente. Scyther percebeu que isso acontecia porque ele sugava o poder do cavaleiro. Scyther não podia usar reação aprimorada como antes enquanto lidava com o cavaleiro. Isso aumentaria sua reação e velocidade ao máximo, mas também sua concentração em um único alvo. Scyther usou reação aprimorada ao limite antes porque queria lidar com o cavaleiro primeiro. Sabia que se não conseguisse, estaria em desvantagem. Lidar com 2 Beedrill se tornaria problemático e ainda havia outro meditando por algum motivo. Foi por isso que não usou a reação aprimorada, ao máximo naquele momento. Mas mesmo sem ela, a batalha não estava a favor de Beedrill. Ambas as armaduras estavam lidando perfeitamente com o dano, mas ainda não era o suficiente. Scyther era muito rápido e tinha uma técnica de esquiva muito boa. Mesmo que Beedrill acertasse um golpe como Broca Veloz ou Golpe Envenenado, se a força do golpe não fosse tão alta, a armadura de batalha absorveria todos esses golpes e Scyther não seria afetado. Mas mesmo que Beedrill fosse capaz de perfurar a armadura por algum motivo, a armadura começaria a se regenerar. Então Beedrill bolou um plano. Ele tinha como alvo apenas uma parte da armadura, o peito, e depois de lutar por cerca de 30 minutos, Beedrill percebeu que a armadura estava ficando mais forte naquela área. Então chegou a uma conclusão. Assim como sua armadura de cordas e armadura de veneno, Scyther podia usar o poder da energia do tipo inseto para fortalecer apenas uma parte da armadura, sacrificando a defesa das outras partes. Então ele reuniu todo o seu poder. Com a adição de dança da espada para aumentar o atributo de ataque e agilidade, para aumentar a velocidade, ele usou todo o seu poder para usar o movimento Corrida de perfuração ao máximo e se concentrou no lado esquerdo de Scyther. O movimento foi tão repentino que Scyther não conseguiu reagir adequadamente e foi atingido pelo ataque. Bang! Ambas as brocas se combinaram em uma só, e então a potência da broca aumentou enormemente. Ela perfurou o ombro esquerdo de Scyther e saiu do outro lado. Scyther não foi chamado de Pokémon guerreiro à toa. Ele imediatamente usou o movimento Zumbido de Inseto, que jogou Beedrill para trás e se preparou para o próximo ataque. Depois de lutar por 20 minutos, o corpo de inseto foi desativado, então ele não conseguiu curar seus ferimentos nem ganhar mais poder.
Mesmo sendo um Pokémon de nível 13 Rank Rei, ele estava perdendo para um Pokémon de nível 2 e Rank Rei. Era uma pena que ele não conseguia esquecer em toda a sua vida. Mas Beedrill também não estava em boas condições. Ele já havia usado o movimento Empoleirar 2 vezes e também o movimento Vida de Inseto para ganhar vida e resistência. Mesmo com isso e também com as 2 armaduras, ele tinha vários ferimentos por todo o corpo. Se Beedrill não tivesse aprimorado o Empoleirar para o nível necessário, já teria perdido a batalha. Ambos criaram uma distância e se olharam por algum tempo. Exploda, disse Beedrill com um sorriso. Enquanto lutava por tanto tempo, várias marcas de picadas de veneno cobriram o corpo de Scyther. É claro que Scyther estava muito atento a essas picadas, mas elas eram muito pequenas e ao usar o movimento Bomba de Lodo, que cobria todo o corpo de Scyther, ele não conseguia descobrir a posição delas. Vum, vum. Assim como antes, múltiplas explosões ocorreram. Axel não sabia se Scyther estava morto ou não, mas esperava que não morresse. Mesmo sendo inimigo, Scyther havia demonstrado uma habilidade notável em batalha que ele nunca tinha visto. Se alguém quisesse lutar contra Beedrill em uma longa batalha comparando sua defesa, então Axel poderia ter dito que o Pokémon era muito estúpido. Devido ao poder de resolução e aos muitos movimentos defensivos, a defesa de Beedrill era altíssima. Ele também tinha uma resistência altíssima, comparável à de um Pokémon de nível 3 de nível Rei. Mas Scyther fez exatamente isso e continuou lutando. Um guerreiro como Scyther merecia respeito e Axel não queria que tal Pokémon morresse. Quando os sons da explosão cessaram e a fumaça começou a se dissipar, Beedrill viu Scyther e pela primeira vez sentiu desespero. A sensação de que não conseguiria vencer a batalha começou a se instalar em sua mente. É claro que Scyther estava ferido, mas seus olhos revelavam que ainda estava pronto para a batalha. Não havia nenhuma alteração em sua postura ou vigor. Além do ferimento grave no ombro esquerdo, havia também muitos cortes e ferimentos leves. Estava praticamente vermelho de tanto sangue, mas ainda assim parecia que todos aqueles ferimentos eram algum tipo de ilusão. Muitas coisas passavam pela sua cabeça. A primeira pergunta era: como isso era possível? Beedrill já havia lutado contra Pokémon de nível 3 de nível Rei antes e sabia que a defesa e a saúde de um Pokémon de nível 3 de nível Rei não poderiam ser tão altas. Então, como foi fazer isso? Não, eu tenho que vencê-lo. Tenho que sobreviver a esta batalha, pensou e começou a brilhar. O cavaleiro que estava reunindo toda a energia dos insetos também desapareceu. Ele estava, na verdade, subindo para o nível 3. Scyther não interferiu no processo de progressão de nível. Axel ficou surpreso com a reviravolta repentina. Isso significava que Beedrill finalmente poderia derrotar Scyther? Scyther estava ferido e Beedrill podia lutar com renovado vigor. Todos os seus ferimentos seriam curados e ele estaria de volta à sua melhor forma. Além disso, agora ele havia subido para o nível 3. Portanto, seu poder também aumentaria. Enquanto isso, Scyther estava ferido por todo o corpo. O processo de rank levou cerca de 5 minutos. Buzizizi. Beedrill rugiu a plenos pulmões e se preparou para outra rodada de luta. Eu realmente respeito a maneira como você lutou. Nunca imaginei que haveria um Pokémon com quem eu teria tanta dificuldade em defesas e batalhas longas. Então, alguma última palavra? Perguntou Beedrill. Eu pensei que você tivesse a honra e as qualidades de um guerreiro como eu. Mas eu estava enganado. Você não é um guerreiro. Apenas um oportunista e um sobrevivente. Oh, sério? Sim, você ataca pelas costas e subestima o inimigo. Um guerreiro nunca subestima seu inimigo. Você acha que ainda pode lutar e vencer contra mim? Perguntou Beedrill surpreso com a audácia de Scyther. Haha, não só vou vencer você como vou fazer você perceber meu poder. 1000 gritos, gritou Scyther com toda a força dos pulmões. De repente o ambiente mudou. O local, que se estendia por 30 metros, foi tomado por uma luz verde clara e todos ao redor puderam ouvir os gritos de 1000 guerreiros, gritando em uníssono. Era como se estivessem confiantes para enfrentar qualquer adversidade e derrotar qualquer inimigo. Todos os Pokémon ao redor sentiram uma sensação de medo. Todos esses Pokémon sentiram como se estivessem sendo consumidos por aqueles gritos de bravura. Beedrill estava no centro da confusão. Levou alguns segundos para perceber que se tratava de um movimento de domínio. Rapidamente saiu do transe e usou 3 movimentos em sequência. Primeiro, usou o movimento Cavaleiro Inseto. 2 cavaleiros apareceram novamente, prontos para lutar. Depois, usou o movimento Substituto. 3 substitutos apareceram novamente e então gritou o exército. Aqueles 2 cavaleiros usaram substitutos novamente e mais 6 substitutos saíram. Então agora, com exceção do Beedrill original, havia 31 Beedrills. 9 dos substitutos, 2 cavaleiros insetos e 20 do exército. Todos esses Beedrills estavam com plena saúde e resistência e prontos para a batalha. Buzizizi. Beedrill deu outro grito e então a luz verde clara se intensificou. Este era o domínio dos insetos. Agora era hora de Beedrill usar seu movimento final. O domínio dos insetos de Beedrill era muito especial. Dentro do domínio, sua vitalidade e capacidade de regeneração aumentavam. Mas isso não era tudo. Seus atributos gerais, especialmente sua velocidade e poder de ataque, davam um salto qualitativo com vários de seus subordinados dentro do domínio. Além disso, o poder desses subordinados também aumentaria dentro do domínio. Naquele momento havia mais 31 Beedrills dentro deste domínio, que agora havia alcançado o nível 3 de Rei. Então agora ele estava em seu estado mais poderoso e estava confiante em vencer esta batalha. Mas Scyther também não estava tão mal assim. Quando usou 1000 gritos pela primeira vez, começou a se curar rapidamente e agora estava completamente curado.
o ferimento perfurado também se curaria completamente. Depois disso ele passou a ser coberto pela armadura de batalha preta, mas isso não era tudo. Todo seu corpo agora estava coberto por uma luz verde clara. Era o excesso de energia inseticida que cobria seu corpo. E havia também uma leve tonalidade vermelha que cobria todo o seu corpo. Enquanto Beedrill parecia um comandante que comandava um exército enorme, Scyther parecia um exército de um homem só, um berserker que podia lidar com qualquer inimigo, não importando o número ou a qualidade. Roar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.